E aí, concurseiro fono, vamos resolver questões da FGV, quem está se preparando aí para o concurso da FunSaúde. A banca é FGV, então nessa última semana, numa semana de revisão, eu coloquei 2 vídeos aí no YouTube para a gente fazer essa revisão das questões da FGV. Então vamos lá resolver nossas 10 questões. Tudo bem, gente? Vamos lá. Você ainda que não é ainda nosso fono assinante, vai lá nas nossas redes sociais, no Instagram, tem um link que direciona você para a plataforma para você conhecer mais sobre nossa assinatura. Tudo bem, gente? É um acompanhamento que eu faço com os fonos concurseiros, que está aí nessa jornada do mundo dos concursos públicos. Vamos agora ver essa primeira questão da FGV. Para a gente responder essa questão, vamos relembrar, né, sobre fissuras lábio-palatinas. Eu falo, tem outro vídeo também aqui no YouTube onde eu comento as classificações segundo o Spina. É importante a gente saber dessa classificação. Tudo bem, gente? Mas aqui, para essa questão da FGV, ele cobrou distúrbios obrigatórios e distúrbios compensatórios. Foi essa a nomenclatura que ele usou para resolver essa questão, para elaborar essa questão, tudo bem? E a gente tem que saber o quê? Que os distúrbios obrigatórios estão associados à fissura, né? Que é a insuficiência velofaríngea, a hipernasalidade, né? A fraca pressão quando for pronunciar, né? Nas emissões dos fonemas. Então, isso são distúrbios obrigatórios da fissura lábio-palatina. Já os distúrbios articulatórios compensatórios é aquele movimento onde o indivíduo ele faz a modificação do ponto articulatório para se aproximar, né, o máximo possível do ponto de origem dos fonemas. Então, pode ser um golpe de glote, pode ser uma plosiva faríngea, uma plosivo dorso medial palatal, uma fricativa faríngea ou uma fricativa posterior. Esses são distúrbios articulatórios compensatórios do indivíduo com fissura lábio-palatina. Então, a questão diz o seguinte: a intervenção fonoaudiológica nos distúrbios de fala apresentados pelos portadores de fissura palatina e ou disfunção velofaríngea pode ser dividida em 2 distúrbios, obrigatórios e compensatórios. Correlacione os distúrbios de fala listados a seguir, segundo essa classificação. Número 1 para distúrbios obrigatórios e número 2 para distúrbios compensatórios. Então, ele diz aqui, fricativa faríngea. A gente acabou de saber que essa fricativa faríngea é um distúrbio compensatório. Mudou aqui o ponto de articulação. Golpe de glote também é um distúrbio compensatório. Então, os 2 primeiros itens estão com a numeração 2, tudo bem, gente? E os demais vão ficar com a numeração 1, que os demais são distúrbios obrigatórios. A hipernasalidade durante a produção dos fonemas, a fraca pressão durante os fonemas, né, principalmente os plosivos e os fricativos, o escape de ar durante a produção dos fonemas orais. Então, a alternativa que a gente deve fazer, a marcação será a alternativa C. Tudo bem, gente? Nossa resposta é a alternativa C. Alternativa, assim, bem tranquila, questão tranquila, né? Pra gente revisar. Fissuras palatinas, já cobraram? Pode cobrar novamente. Nossa próxima questão será sobre disartria. O que é que as bancas cobram, né, sobre esse tema? Então, temos que levar para a nossa prova o conceito de disartria, tá? Não esquece. Mas aqui a questão pediu o seguinte, vamos lá ler. A disartria é um distúrbio de fala adquirido por lesão neurológica. Então, se liga, disartria, distúrbio de fala, comprometimento nas bases da fala. Tudo bem, gente? Os diversos tipos de disartria se diferenciam por características da fala e principalmente da voz. Também são fatores que auxiliam
no diagnóstico diferencial, o comprometimento neurológico e o tipo de etiologia neurológica. Sendo assim, podemos dizer que a disartria flácida caracteriza-se por... O que é que a gente tem que lembrar dessa disartria flácida? Lembrar que é uma lesão no neurônio motor inferior, tá, gente? Lembrar que as características vocais, né? O que é que a gente vai encontrar nesse paciente que apresenta disartria flácida? Lembrar que tem o componente de hipernasalidade, uma voz, né, uma voz monótona, uma articulação imprecisa de consoantes, além também de uma voz soprosa. E pode aparecer, né, quais são as principais causas? O AVC, a esclerose lateral amiotrófica, a esclerose múltipla. Então, isso são as principais causas dessa disartria flácida. Então, entre as questões aqui, a que a gente vai marcar vai ser a nossa letra C. As outras estão falando sempre em apresentar voz áspera. Voz áspera a gente tem que relacionar com a rigidez, relacionar com disartria atáxica, com disartria espástica, não com disartria flácida. Tudo bem, gente? Disartria flácida, letra C. Apresenta voz monótona, altura grave, alterações de fluência e imprecisão articulatória. Vamos agora para a nossa próxima questão. Vamos resolver agora questões sobre dislexia, sobre esse distúrbio específico da linguagem. O que é que a gente tem que saber sobre dislexia, né? Dislexia do desenvolvimento, que ela pode ser definida como um transtorno específico de linguagem. Tá ok, gente? Lembra desse conceito, não esquece disso. De origem neurobiológica, caracterizado por dificuldades na precisão e compreensão da leitura. Então, quais são as palavras-chave que a gente tem que levar para a prova sobre dislexia? Lembrar que o indivíduo com dislexia, ele tem uma complicação na habilidade de decodificação e soletração. Tudo bem, gente? É uma alteração, é um transtorno específico de leitura. Beleza? Então, lembra disso. Vamos lá, resolver agora, ler a questão. Analise o fragmento a seguir. Distúrbio específico de linguagem, de origem constitucional, caracterizado por dificuldades na decodificação de palavras isoladas, causado por uma ineficiência no processo de informação fonológica. Tais dificuldades na decodificação de palavras isoladas são geralmente inesperadas em relação à idade e às outras habilidades cognitivas e acadêmicas. Elas não são um resultado de um distúrbio geral do desenvolvimento ou um impedimento sensorial. Então, o que é que essa definição, esse conceito está trazendo para a gente? Que em relação à idade, não está esperado, né, para aquela idade, aquela não compreensão fonológica. E também ela, quando comparada, né, com outras habilidades cognitivas, não tem comprometimento, outras habilidades cognitivas. Tudo bem, gente? Então, isso é a dislexia. Se liga nessas palavras-chave sobre dislexia. Então, a nossa alternativa é a nossa alternativa A, a nossa letra A. A 4 diz o seguinte, questão 4. Leia o fragmento a seguir. A deficiência fonológica ocupa a posição principal, estando os outros componentes da linguagem intactos. E a dificuldade de leitura está no nível da decodificação das palavras individuais, inicialmente com precisão e depois com fluência. A inteligência não é afetada e pode estar na faixa superior ou superdotada. Então, isso sempre é cobrado também, como eu já falei na outra questão. A outra questão fala em outras habilidades
cognitivas, e já aqui fala a inteligência não é afetada. Então se liga, isso são palavras-chave que a gente tem que relacionar com dislexia. Nossa alternativa é letra B, dislexia do desenvolvimento. Questão 5. Vamos ler agora nossa questão 5. Com relação ao distúrbio específico de linguagem, analise as afirmativas a seguir. É uma desordem diagnosticada quando a criança apresenta alterações significativas no processo de aquisição e desenvolvimento da linguagem, quando comparada a outras habilidades cognitivas. E essa afirmativa está correta em relação ao distúrbio específico de linguagem. Tá ok, gente? As habilidades cognitivas, a inteligência da criança não está afetada, né, nesse distúrbio específico de linguagem. Na alternativa 2 diz o seguinte: os déficits linguísticos apresentam razões aparentes, isto é, eles resultam de alterações mais abrangentes, tais como perdas auditivas, lesões neurológicas, desabilidades intelectuais ou distúrbios abrangentes do desenvolvimento. E essa alternativa está totalmente errada, porque distúrbio específico de linguagem, ela não tem alterações que justifiquem esse distúrbio. Tudo bem, gente? Então, essa número 2 está totalmente errada. Na número 3, diz o seguinte: crianças com DEL normalmente apresentam dificuldades com aquisição lexical precoce, com atraso no surgimento das primeiras palavras e baixo desenvolvimento lexical. E mais tarde, limitações no acesso lexical, assim como importantes déficits morfossintáticos. E isso está correto também. Então, a criança apresenta, sim, esse atraso no surgimento das primeiras palavras. Então, o atraso dessa linguagem, né, verbal da criança, nesse desenvolvimento, né, da linguagem da criança. Então, um atraso de linguagem, ele pode tá relacionado com o DEL também, certo, gente? Então, nosso gabarito é letra B. Simbora para a próxima questão. Sobre o transtorno de linguagem, sobre o transtorno de linguagem, cujos eixos centrais abrangem 3 grandes áreas: dificuldades de interação social, dificuldades de comunicação verbal e não verbal e padrões restritivos e repetitivos de comportamento. Assinale a opção correta. Vamos lembrar aqui o seguinte, que a FGV, ela gosta de trazer algumas síndromes, alguns conceitos de doenças neurológicas ou algum sintoma, alguma característica, e pedir qual é o nome dessa síndrome ou dessa característica ou dessa doença. E aqui nessa questão a gente vai resolver algumas questões desse tipo. E aqui nessa questão ele trouxe como resposta a nossa letra D. É um transtorno do espectro autístico. Ele usou essa nomenclatura, foi em 2015. Talvez, né, ele possa usar outros conceitos para se tratar sobre autismo. A gente sabe que na ciência as coisas mudam, né? Os conceitos se adaptam, se transformam, e a gente sabe que ele pode pedir de uma outra forma, mas a gente tem que ficar ligado que eles já pediram e como foi pedido. Tudo bem, gente? É importante que a gente saiba, conheça a nossa banca quando a gente for fazer. Além do conteúdo, saber como está sendo cobrado, e isso vai te dar mais confiança, e na hora da prova isso é decisivo. Então, na nossa assinatura Fono Fácil, você tem o passo a passo da teoria e das questões. Tudo bem, gente? Então, nosso gabarito letra D. Vamos para mais uma. A síndrome que apresenta como características clínicas fendas palpebrais oblíquas com inclinação para cima e pregas epicantais, macroglossia e língua fissurada, mãos curtas, deficiência intelectual, malformações congênitas,
como as cardíacas, entre outras características. Ele trouxe o quê? As características da síndrome de Down. Então, nosso gabarito será letra A, síndrome de Down. Eu trago essas questões para que você perceba como ele também pede, como essa banca FGV, né, pede essas características de algumas síndromes ou doenças neurológicas. Tudo bem? Então, vai preparado, porque a FGV gosta de cobrar questões desse tipo também. Vamos para mais uma. Existem diferentes doenças neurodegenerativas que acometem áreas específicas do sistema nervoso central e periférico. No que se refere à deglutição, os pacientes desenvolvem inicialmente agnosia visual tátil para a comida, em decorrência de alterações corticais. Sendo assim, não faz sentido para o paciente ingerir o que ele não reconhece como alimento. Então, essa agnosia visual e tátil é que ele não reconhece mais as coisas. E qual é a doença, né, que acomete isso? É a doença de Alzheimer. Então, nosso gabarito letra D. Quem já atendeu o paciente com Alzheimer, né, no estado avançado da doença, a gente sabe que esses indivíduos, eles não reconhecem o alimento. Então, não faz sentido eles comerem. Então, eles recusam se alimentar. Alguns casos, né? A prática aí nos ajudando a fazer questões, mas vamos ficar atento que nem sempre a prática nos faz resolver as questões corretas, tudo bem? Nossa experiência prática, ela é muito vasta, ela é muito rica e ela é individualizada, né? A gente tem que levar em consideração todos os aspectos daquele indivíduo. E já as questões que caem em provas, elas são mais técnicas, né? Mais objetivas. Eles têm usam como referência determinados estudos. Então, a gente tem que fazer essa dissociação, tudo bem, gente? Quando a gente está no início dos nossos estudos, a gente traz muito nossa prática para os nossos estudos, mas com o tempo a gente vai vendo que tem diferença, tudo bem? A não ser um caso clínico que ele peça, e mesmo assim, na real, no atendimento clínico, é outra história, né? Mas vamos lá acertar a questão, porque o nosso objetivo aqui é acertar as questões. Vamos lá. Existem a 9, a nossa penúltima questão. Tudo bem, gente? Esse vídeo será de 10 questões. Existem diferentes doenças neurodegenerativas que acometem áreas específicas do nosso sistema nervoso central e periférico. Em uma delas, o quadro tem início lento e gradual, com as manifestações clínicas limitadas a uma metade do corpo. O envolvimento do equilíbrio costuma ser tardio, mas nas fases muito avançadas pode levar a graves consequências decorrentes de quedas. Do ponto de vista fisiopatológico, os sinais e sintomas são decorrentes da diminuição do conteúdo de dopamina no corpo estriado. Então, tá aqui a nossa palavra-chave, né? Todas as questões têm palavras-chave que a gente tem que ir buscar essas palavras. E até mesmo quando a gente também está estudando, né? Então, vamos se ligar aqui. Dopamina, né? A diminuição da dopamina, ela é o que? Está relacionada com a doença de Parkinson. Ele continua aqui, né? A incidência de alterações disfágicas é bastante variável, principalmente pelo fato dos pacientes raramente relatarem dificuldades na deglutição. E realmente isso é uma verdade, né? A gente vê pacientes parkinsonianos eles com mais queixas de voz, né, do que de deglutição. Tranquilo demais essa questão, doença de Parkinson. Vamos para a nossa última questão daqui desse vídeo. Na avaliação fonoaudiológica de um paciente queimado, na face e no pescoço, devem ser incluídos em sua história clínica resumida e seus dados gerais. O fonoaudiólogo deve realizar essa avaliação. Então, aqui eu vou conversar um pouco sobre a atuação do fonoaudiólogo em queimaduras. Então, já
tem vários, né, vários fonoaudiólogos atuando aí nessa área, e cada vez mais as bancas estão cobrando sobre esse tema. E a gente tem que saber o quê? Que o fonoaudiólogo ele atua na fase aguda da queimadura. Tudo bem, gente? Não vai esperar uma reabilitação ou alta do paciente, não. A fonoaudiologia ela já faz a avaliação e já começa a intervenção na fase aguda da queimadura, após o estabelecimento, né, do paciente. Então, o paciente estando estável e estando consciente, a fonoaudiologia já pode fazer sua avaliação em pacientes com queimaduras de face e pescoço. Tudo bem, gente? Então, o nosso gabarito é letra C, na fase aguda da queimadura, logo após a internação com o paciente consciente e estável. Então, esse vídeo vai ficar um pouco mais curto que o outro ficou bem longo. Eu não gosto de fazer vídeos longos, porque eu sei da dinâmica diária, né, de cada um tem a sua, mas eu gosto muito de vídeos até 25 minutos, eu acho ideal a gente pegar e disponibilizar 25 minutos para assistir um vídeo. Eu acho que isso é importante, principalmente vídeo de questões, onde eu sempre sugiro, imprima seu material para que você tenha a habilidade, né, com a escrita, com riscar, com rabiscar, porque prova é isso. Então, eu desejo a todos que vão fazer a prova da Fundação Saúde do Ceará, né, no próximo domingo, eu desejo uma boa prova a todos, inclusive a mim, que eu também vou fazer. Eu gosto de fazer concurso, né, eu tenho o meu concurso aqui perto da minha cidade, mas onde tem concurso aqui perto eu vou fazer. É importante a gente estar sempre, né, nessa construção. Então, eu desejo a todos, você que está preparado, você que se preparou, que assistiu os vídeos aqui no canal, que baixou o seu material. Então, nesse momento, nessa última semana, é importante que a gente tenha a tranquilidade de um trabalho concluído, né, que foram dias, né, aí de preparação, quem vem aí se preparando, e são meses de preparação também quem é concurseiro já ativo. Então, agora é hora de se concentrar, de fazer revisões leves, principalmente com questões da FGV, e ter muita fé que você está preparado, fé que tudo vai dar certo, e que se não der certo nessa prova, nesse concurso, não adianta desistir. Tudo bem, gente? Nada de desistir. Vamos partir para outros concursos. Novos concursos irão surgir. Daqui para frente, eu acredito que, principalmente a área da saúde, a gente viu o quão é importante, né, os profissionais da saúde, e vamos também lutar pela valorização da nossa fonoaudiologia. Tudo bem? Por mais vagas, por salários dignos, carga horária digna, então tudo isso adequada, né? Então, tudo isso faz parte da nossa jornada, a jornada do mundo dos concursos públicos. Então, uma ótima prova a todos. Um beijo e até o próximo vídeo.